Hoje a gente vai dar uma olhada num conceito bem interessante que apareceu nas nossas fontes, a tal da herança de fé. Isso. E a ideia é entender como um texto específico aborda isso, sabe? Não a herança material, dinheiro, bens. Não, não. É outra coisa. É sobre passar valores, crenças, práticas de uma geração para outra. E olha, o papel das mães, das figuras maternas, ganha um destaque bem grande nisso, né? Exatamente. A análise que a gente faz hoje vai mergulhar nisso. Como o texto constrói essa ideia, contrastando com o material e falando dessa influência que supostamente dura muito tempo. Ok, então vamos investigar isso. E um ponto que, assim, salta aos olhos logo de cara é como o material descreve a origem dessa herança. Como ela começa, né? É, não é do nada. Segundo o texto, vem de práticas do dia a dia mesmo. Oração, viver a fé na rotina. Hum. E o texto aponta que, muitas vezes, são as mulheres da família que puxam isso, que começam e mantêm essas práticas, sabe? Entendi. E a visão do texto é que essa influência, mesmo que pareça pequena ali no lar, pode, tipo, moldar a história da família toda. Pois é, pode ecoar por gerações, é o que o texto sugere. Para deixar isso mais claro, o texto até traz exemplos, né? Uns bem marcantes. Sim, tem uma lembrança pessoal que é citada. Da Ana, acho, que fala das orações da mãe dela, como aquilo ficou vivo nela anos depois. É forte isso. Muito. E também busca na Bíblia, né? Cita Eunice e Lloyd. Ah, sim, a avó e a mãe de Timóteo. O texto usa elas para mostrar como a fé que elas tinham, bom, não ficou só nelas. Isso. Que essa fé genuína delas foi, tipo, fundamental para ele depois, na liderança dele. Mostrando essa passagem do legado, né? Faz sentido. Tu levanta. Que esse legado espiritual, o mais forte, não parece vir de coisas grandiosas isoladas. Mais sim do que, então? Da constância. Aquela coisa meio invisível do dia a dia, sabe? Ensinar um versículo, levar para a igreja, orar junto com os filhos. Coisas pequenas, aparentemente. Exato. O texto apresenta isso como se fossem os tijolinhos construindo um legado eterno. Hum. Se a gente conecta isso com a ideia geral, Hum. dá para ver a força daquela ideia de que a transformação pode começar no colo, literalmente. Puxa, o cuidado materno ali no cotidiano. É visto como um jeito muito poderoso de passar valores essenciais, né? Verdade, amor, a ideia da presença de Deus, tudo meio que costurado na rotina da casa. Essa valorização do simples do cotidiano é bem forte mesmo. E conecta com o encorajamento que o texto dá para as mães, né? Direto. Tem uma mensagem ali bem clara para elas. Tipo, olha, o esforço de vocês, mesmo que parece pequeno, vale muito. Faz a diferença, é o que dizem. Isso. Mas não para aí. O texto também é meio que chama a responsabilidade de todo mundo em casa. Como assim? Pede para os maridos, pais, filhos, para eles reconhecerem e apoiarem essas mulheres de fé. Porque, no fim, essa herança espiritual beneficia todo mundo ali, a casa inteira. Entendi. É um bem para todos. E daí, partindo dessa valorização toda, o texto lança um desafio, né? Para a gente olhar para o agora e para o futuro. Que tipo de desafio? Uma reflexão, bem direta assim. Que tipo de legado a gente está deixando? O que a gente está construindo? Uma pergunta importante, né? Com certeza. Mas a sugestão que o texto dá é até otimista. Diz que nunca é tarde para começar ou para fortalecer essa construção, E como fazer isso? Segundo o texto? com ações práticas, relacionais, orar com os filhos, ler a palavra juntos, ser um exemplo vivo daquilo que se acredita. Talvez esse seja o ponto principal, ser exemplo. Então, se a gente for resumir o que dá para tirar de mais importante disso tudo, qual seria a ideia central? Olha, acho que essa convicção muito forte que o material passa sobre o poder e a influência dessa herança de fé através das gerações. Com aquele destaque bem claro no papel materno nessa história toda, né? Pelo menos na descrição da fonte. Sim, total. E a mensagem final que fica ecoando é sobre cultivar o que o texto chama de aliança com Deus em casa, vendo isso como algo que pode transformar o futuro da família. E pra gente fechar, tem aquela reflexão final, inspirada naquele provérbio, né? Ensina a criança no caminho. Exato. Acho que isso convida a gente a pensar um pouco mais além, sabe? Mesmo fora do contexto religioso específico da fonte. Como assim?
Como que valores, princípios, sejam eles quais forem, são passados e internalizados desde cedo, como isso molda a gente. Ah, interessante. Pois é, fica essa provocação, né? Para a gente pensar nessa influência sutil, mas poderosa do legado que todos nós deixamos. E como aquelas sementinhas plantadas lá atrás podem, de fato, definir trajetórias de vida, muitas vezes de jeitos que a gente nem imagina. Levantar, pois carrega em minha chama, que o teu espírito inflama. Eu sou o fruto de